Bom, e a gente sai do Brasil, viaja para os Estados Unidos, diretamente para Nova York, porque Mariana Jangiacomo já está aqui esperando a gente para trazer as últimas notícias de lá. Os Estados Unidos, né, Mariana, já registraram quase 1.200.000 casos da Covid-19. Atualize para a gente, por gentileza, a situação daí. Pois é, Carlito, mais de 1 milhão, né? Quase 1.200.000 casos e mais de 68 mil mortes por causa da Covid-19. E, infelizmente, esse número de mortes deve subir ainda mais nos próximos dias. Os pesquisadores da Universidade de Washington estimam que os Estados Unidos devem ter quase 135 mil mortes por causa de Covid-19 até os primeiros dias do mês de agosto. Então, é uma estimativa que sobe. Na semana passada, essa mesma estimativa era de quase 74 mil mortes por causa da Covid-19, né? Também até os primeiros dias do mês de agosto. E por que é que essa estimativa subiu tanto, então, de 74 mil para 135 mil em apenas uma semana? Por causa dos estados que estão começando a flexibilização das medidas de distanciamento social. Mais da metade dos estados norte-americanos já começaram algum tipo de flexibilização, e o que acontece é que alguns estados foram mesmo menos atingidos pela pandemia, mas outros ainda estão com o número de casos subindo e mesmo assim flexibilizaram as regras e as pessoas estão saindo às ruas, né? Estão se aglomerando, não estão usando máscaras, não estão respeitando aqueles protocolos de distanciamento social, e isso deve ter sim um impacto negativo na circulação do vírus. De acordo com os pesquisadores, mesmo as medidas que ajudariam a combater, a impedir o contágio do vírus, então as temperaturas mais quentes, também o rastreamento de contatos das pessoas infectadas para que essas pessoas possam ficar em casa, né, não ter contato, não passar o vírus para frente, também o maior número de testes para identificar esses casos, tudo isso não vai adiantar, não deve ser suficiente para impedir essa circulação maior do vírus enquanto as pessoas circulam. Então, isso deve sim levar a mais casos e, infelizmente, a mais mortes. Então, é um cenário de preocupação aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente tem essa impressão de que o pior já passou, mas os pesquisadores apontam para um cenário diferente. Então, com essa retomada, né, com essa reabertura dos estados, feita de forma descontrolada. Agora, aqui em Nova York, ontem o governador Andrew Cuomo anunciou que algumas regiões do estado menos afetadas também podem começar a reabertura gradual a partir do dia 15 de maio. Só que essas regiões precisam atender ali a uma série de critérios. Então, precisam ter, os hospitais dessas regiões precisam estar com pelo menos 30% dos leitos disponíveis, leitos comuns para internação, também os leitos de internação na UTI, e os hospitais precisam ter pelo menos 90 dias de equipamentos de proteção pessoal no estoque. Isso de fato, né, para evitar que os hospitais fiquem sobrecarregados e a gente veja aquele cenário trágico que a gente já viu aqui em Nova York, dos funcionários sem os equipamentos de proteção, né, pessoas sem leitos, sem respiradores. Então, uma série de medidas de precaução, porque o que a gente fizer agora nesse momento de reabertura dos estados, com certeza vai ter um impacto mais para frente, né, Kalina, em um futuro próximo, na verdade. Sem dúvida, com certeza. Essas são as informações dos Estados Unidos com a Mariana Jangiacomo. Obrigada, Mariana.